Olá, meu nome é Júnior Tenório e esse é o canal Como Não Fazer um Vídeo. Eu lembro que uma vez eu fui aceito para uma entrevista de emprego. Eu fui fazer essa entrevista de emprego. Gente, a minha mãe tá tanta vontade de eu arrumar um emprego que na hora que eu falei, mãe, eu tenho uma entrevista de emprego, ela toma o dinheiro da passagem. Aí fui fazer essa entrevista, passei para trabalhar no quê? Num cinema. Cheguei em casa quando eu falei assim, mãe, me aceitaram, vou trabalhar no cinema. No outro dia, quando eu acordei, um carro de som tava na porta de casa. Parabéns, a família tava toda reunida, todo mundo feliz. Tinha um cartaz grandão assim, parabéns, Júnior, pelo seu primeiro trabalho. Minha família todo dia foi lá pra casa lá. A gente jejuou durante 4 dias. Tá, até aí tudo bem, todo mundo feliz, que eu tinha arrumado meu primeiro emprego e tal. O que aconteceu? Falei pra assim, pô, eu vou trabalhar no cinema, vou fazer o quê? Vou ficar lá parado, a pessoa vai entrar, vou olhar se ela pagou inteira, pagou meia, vou dar uma rasgadinha no bilhete e devolver pra ela. Pronto, emprego tranquilo, emprego legal. Só que por quê? Porque quando eu cheguei lá, eles me enganaram, eles me botaram o quê? Pra fazer o quê? Fazer pipoca. E acontece o seguinte, você vai trabalhar como pipoqueiro. Porra, não tô fazendo nada, vamos. Aí, você vai ser o pipoqueiro. Só que você não vai ser só um pipoqueiro. Porque se você é gerente, você é somente o gerente. Se você é o porteiro, você é somente o porteiro. Agora, se você for um pipoqueiro, meu filho, você vai limpar o chão, você vai limpar o balcão, você vai limpar a sala do cinema, você vai limpar o banheiro. E o negócio é que chegava na minha folga, eu chegava na cidade. E aí, galera, o que temos pra hoje? Não, a gente tava pensando assim, ir para um cinema hoje, o que tu acha? Não, cara, eu não quero ir pro cinema. Cara chato. Tá bom, cara, precisava dessa ignorância toda não. Porque para as pessoas que não trabalham no cinema, o que? Ir no cinema é legal, todo mundo gosta de ir no cinema. Só que para você que trabalha no cinema de terça a domingo e quando for na sua folga, seus amigos querem ir pro cinema, é pra ficar chateado. Depois que eu saí do cinema, eu ainda passei muito tempo sem assistir filme e comer pipoca. Mas aí o que aconteceu? Depois de um tempo, eu saí do cinema. Porque é o seguinte, uma das melhores partes do cinema é o que tinha o quê? 1 hora de intervalo. A gente tinha essa 1 hora de intervalo, você podia fazer o quê? Você podia entrar para dentro da sala. O filme que você quiser, qualquer uma das salas você podia. Só que você podia assistir 1 hora só. Deu a sua 1 hora, você tinha que voltar e bater o ponto. Não, tu já ia descontar no teu salário. Toda vez que que eu tinha o meu intervalo de 1 hora, eu ia para uma sala. Aí eu assistia 1 hora do filme. No outro dia eu falei assim, então, no outro dia eu vou assistir o resto da 1 hora. Só que, você assistiu o filme, você começava a assistir 1 hora do começo. No outro dia, o horário não batia. Aí você assistia as 1 hora final do filme. Aí você não via um mês, você ficava sem entender o que aconteceu no filme. Aí no outro dia você falava assim, não, hoje eu vou assistir só as 1 hora do meio desse filme. O horário não batia de novo, aí você pegava só a 30 minutos do filme, do final, que você já assistiu, ou 10 minutos do começo. Aí você ficava assim, revezando, indo pra cada sala, assistindo 1 hora de cada filme. Até um dia, quem sabe um dia, se o filme não sair de cartaz, você conseguia assistir o filme todinho. Aí não era bom, não era legal. E toda hora que você atrasava um pouco, lá dentro da sala, que você ia bater seu ponto atrasado, eles descontavam no seu salário. Eu sei que no final do mês, foi tanto desconto, mas tanto desconto, que quando eu fui pegar meu dinheiro eu tava já devendo pro banco, de tanto que descontaram eu assistindo o filme. Porque eu sempre queria ver o finalzinho do filme e não dava pra ver. Mas eu sei que eu saí, né? Saí do cinema. E eu lembro que a minha mãe ela sempre foi um pouco assim, meio Rochelle, sabe, de todo mundo eu quis. Então era a minha mãe, porque a minha mãe era o seguinte, ela falava comigo assim, se você for dormir tarde e faltar a aula amanhã, eu vou dar tanta cipoada nas suas costas até arrancar o seu couro. Então ela era um pouco exagerada assim. A gente sabe que se ela pegasse, ela não ia arrancar todo o couro da minha costa. Ia arrancar uns 60% do couro, mas 100% não. Ela teve uma vez, eu vou contar uma história pra vocês que aconteceu comigo. Isso é história de verdade. Uma vez, eu era criança, tinha brigado no meio da rua. O que aconteceu? Eu bati no menino no meio da rua. Como bati? Não sei, mas bati no menino na rua. O que aconteceu? Como eu era de menor, a polícia veio me trazer em casa porque eu estava brigando na rua. Quando a polícia me trouxe em casa, na hora que eu vi a minha mãe, e ela me viu dentro do carro da polícia, eu olhei pro policial e falei assim, por favor, senhor, me leva preso. Me leva que essa mulher, quando ela me pegar, ela vai acabar com a minha vida. Gente, minha mãe me levou pra dentro do quarto. Ela trancou o quarto, pegou a chave, colocou dentro dos peitos dela assim. Ela pegou um fio, era um fio desses de extensão. Ela pegou um fio desses de extensão, colocou do lado dela assim e falou bem assim, ó, um dia a polícia te traz em casa porque você brigou na rua. Depois ela te leva preso porque você roubou ou matou alguém.
Então é por isso que você vai apanhar. Gente, o dia que eu apanhei foi esse dia. Ela me deu só uma puxada de fio nas costas. Ficou aqui, ó, que sinal da Nike assim, ó. Hoje em dia não. Ah, que eu não posso bater no meu filho porque tem a lei da palmada. Naquela época não tinha não, que é o pau cair a folha, meu filho. Era surra por cima de surra. Mas essa é minha mãe. Vou culpar ela? Não, porque na época dela era normal. Ela, na época da minha mãe, era daquela época bem assim, ela ia pra escola, né, entendeu? Ela ia pra escola, aí o pessoal falava assim, B-A-Ba, Bé-Bé, B-I-Bo, não é B-O-Bo, botava a mão assim, aí vinha com aquelas palmatórias, e vinha na mão, pá! A criança ficava 3 dias com a mão assim, ó. A criança ficava 3 dias com a mão assim, porque não podia mexer, porque em vez de falar bé, falou bé-bi, aí tomou uma palmada na mão, ficou. Na época da minha mãe era aquilo, então já é dela, né, entendeu? Quando eu era pequeno, a minha mãe dava aula pra mim, entendeu? A minha mãe, ela dava aula pra mim, ela dava aula de história. Nas outras eu reprovei tudo. Na aula dela eu passei com 10, porque minha mãe tava dentro da sala. Eu não podia tentar, não podia fazer nada. Um dia minha mãe tava explicando e eu tava conversando. Foi a primeira vez que ela foi dar aula pra mim. Ela entrou na sala, vou dar aula pra vocês. Aí eu falei, pessoal, minha mãe vai dar aula pra gente, que legal. E ela dando aula e eu conversando, ela dando aula e eu conversando. Ela saiu lá da frente, pegou uma régua, sabe aquelas réguas de plástico antigamente? Tinha aquelas réguas assim, 30 centímetros? Então, ela veio com a régua daquela e quebrou na minha cabeça. Então, se ela fosse uma professora, o quê? Estaria expulsa da escola. Mas o quê? É minha mãe. Eu ia fazer o quê? Eu não ia falar nada. Eu ia chegar em casa e falar bem assim pra minha mãe, mãe, a minha professora quebrou a régua na minha cabeça, sendo que a minha mãe era a minha professora, então não tinha o que fazer. Então você vê que a minha mãe sempre foi assim, entendeu? Então isso é uma coisa dela. Culpo ela? Não culpo ela, porque é assim. Você assim com meu filho? Talvez. Gostou desse vídeo? Curte o vídeo. Isso aí. E não se esqueça de se inscrever no canal.